Olá, amigos são paulinos, boa noite. Como é que estão? Tudo bem? Hoje sim, hein? Hoje legal. Pessoal que me acompanha no YouTube, muito obrigado. Com muita humildade eu lhes agradeço, tá bom? Olha, vocês são demais. Pessoal que me acompanha pelo Instagram, da mesma forma, muito obrigado. Pessoal que me acompanha pelo Facebook, idem, muito obrigado também, pessoal. Bem, gente, se você estiver passando por esse canal aqui, este é o canal Alma Tricolor, meu nome é Mário Sérgio. É um canal humilde realmente, é um canal pequeno, com poucos seguidores, mas agradeço muito aqueles que me seguem e se você quiser me seguir também, clica aí em inscrever-se. Eu humildemente lhe agradeço. Para aqueles que passaram e não gostaram, muito obrigado por ter passado por aqui e me desculpe se não atendi aquilo que você desejava. Bom, gente, o jogo de hoje. Primeiro deixa eu dizer uma coisa. O vídeo está entrando mais tarde porque deu tchutchu na energia elétrica aqui, sabe? É, e acabei, a internet não voltava também, ficou meio complicado para mim subir esse vídeo e gravar. Mas de qualquer forma, gente, boa noite. Até que enfim ganhamos. Até que enfim a gente chegou à vitória. Foram necessários quase 2 meses, mas ganhamos. Até que enfim. Quem sabe agora a gente consiga, agora está mais fácil, chegar tranquilos à fase de grupos da Libertadores, né? Consiga um lugar no G4 aí facilmente. Olha, eu hoje, você sabe, vocês assistiram o último vídeo meu. Eu hoje, a minha perspectiva para esse jogo era zero. Com aquela vontade que os jogadores estavam demonstrando, com o time sempre jogando do mesmo jeito, e a escalação desses jogadores aí, olha, realmente a minha perspectiva era zero. Não só a minha, como eu acho que da maioria dos São Paulinos. Algum São Paulino hoje imaginaria que o São Paulo fosse lá em Porto Alegre e arrancar uma vitória lá com o Tietê, Vitor Bueno e Carneiro. Acho que ninguém, né, gente? Ninguém mesmo. E pela questão anímica do time também, pela bobagem que esse treinador fez aí no jogo passado, esse substituto, que queria manter as mesmas coisas que o Fernando Diniz fazia. Mas nesse jogo de hoje os jogadores tiveram postura, né? Tiveram postura e pararam de fazer aquelas bobagens, de ficar tocando bola ali na frente do gol, sair sempre com a jogada de toquinhos ali na área, começar a construir a jogada ali com jogadores próximos ao gol, quando o time adversário está preparado para marcar aquilo ali. Então hoje não teve isso. Hoje o Volpi deu chutão, saiu até o segundo gol, foi por causa de uma alegação direta. O São Paulo hoje foi mais objetivo, jogou mais bola. De uma forma geral, 10 jogadores do São Paulo hoje jogaram razoavelmente bem, razoavelmente muito bem, às vezes, posso dizer até. E a postura foi determinante. Ao final do jogo, nós estávamos vendo jogadores do São Paulo discutindo com o adversário, brigando ali na frente da área. O Reinaldo deu uma entrada no jogador deles lá, já quase acho que na prorrogação já do segundo tempo, em que o São Paulo estava com uma postura diferente, né? O Tietê, o Perninha, o Mascaradinho, criando caso, atrasando uma batida de falta. Antes não tinha nada disso, era falta de vontade completa. Só teve um jogador que realmente não dá para ficar no São Paulo, mas daqui a pouco eu falo dele. O que deixa a gente mais irritado de assistir um jogo como esse, assistir o jogo passado, vocês podem notar que o São Paulo já está invicto a 2 jogos com o treinador que é o treinador substituto, interino, e que realmente era necessária a saída do Fernando Diniz. Só que demorou muito. A diretoria demorou muito para agir, né? Demorou demais para agir, então colaborou também para que a gente enfiasse, né? Sabe, no fianfon, aqueles 7 pontos e para que a gente enfiasse esse campeonato no rabo também, né? Demorou muito.
Na verdade, quem perdeu o campeonato foram diretoria, Diniz e jogadores. Mas o Diniz pela teimosia em querer demonstrar, mostrar que esse tipo de jogo que ele faz dá certo. Mesmo diante de evidências dos últimos 4 clubes que ele dirigiu, que um acabou caindo para a segunda divisão no Paulista, o outro acabou ele saindo na zona de rebaixamento, o outro também ele saindo na zona de rebaixamento, que foram o Audax, Atlético Paranaense e Fluminense. Mesmo assim, ele queria demonstrar para os jornalistas que o tipo de jogo que ele faz dá certo. E ele não teve, sabe, ideia, não conseguiu entender que além dele, além do que ele pensava, além do que ele queria demonstrar, existe o clube que pagava salário para ele, existe a torcida que espera resultados, espera títulos há muitos anos. Mas ficou evidente nesses 2 jogos que se houvesse tido a diretoria tivesse tido uma atitude e dispensado ele, ou imposto mesmo, sabe? Porque quando o camarada é teimoso assim, não tem jeito. Imposto mesmo a ele as alterações, parar com aquelas saidinhas de bola, que os jogadores tenham mais postura em campo e que ele também cobrasse dos jogadores. Se tivesse sido imposto isso a ele, já no começo, a gente estava lá pelas cabeças. Ou tivesse trocado ele simplesmente, não quero fazer, sai. Então houve realmente aí, é chato a gente apontar culpado, mas é verdade. A culpa de quem enfiou esse título no rabo foi realmente do Casares, a diretoria que foi inoperante, o Raí que ficou mantendo o Fernando Diniz diante de uma teimosia sem tamanho, e os jogadores que queriam acobertar tudo que o Diniz fazia de errado e estavam sem vontade, e eles mandando no time, eles mandavam fazer o que queriam. E o time degringolou depois daquela briga do Diniz com o Tietê, que daí a coisa tomou outro rumo, né? Porque rachou o ambiente e essa forma de tratar o tantã diferenciado dos demais. Isso aí que acabou com tudo, essa que é a verdade. Mas depois que trocou de técnico, bem ou mal, o jogo passado foi perdido por causa daquela molecagem. Da molecagem que o nosso goleiro fez, né? Se o Volpi não faz aquela molecagem lá, né, tivesse dado um chutão para frente naquela bola, o São Paulo, se tivesse marcado um gol, tinha ganhado de 1-0, ou no mínimo tinha empatado o jogo, não é verdade? Agora, hoje o time teve postura em campo e não teve essa história de toquinhos de bola, maior posse de bola, tanto que o São Paulo teve menos posse de bola. O São Paulo teve 48% e o Grêmio teve 52%. Então você veja que o time foi mais incisivo hoje, dentro daquilo que era possível o São Paulo fazer, foi feito, né? Achei que foi até demais. Mas eu fico contente, ao contrário do que as pessoas podem pensar, é o que eu disse, podia acontecer até de ganhar, mas seria uma coisa assim, ó, extraordinária. E aconteceu a coisa extraordinária e o São Paulo acabou ganhando o jogo. Hoje, também a gente tem que levar em consideração que o Grêmio não jogou porcaria nenhuma, hein? Agora, outro aspecto que a gente não pode relevar também é o fato de que já estão sabendo que vai vir uma comissão técnica. Esse anúncio de que o Crespo foi contratado e que agora não tem mais jeito de voltar de Diniz e eles não podem escolher mais ninguém para ser o técnico, porque fizeram gestões tentando influir na escolha de técnico, né? Isso daí, agora eles têm que correr, eles têm que demonstrar serviço, senão não vão ficar, porque argentino, ele é diferente, ele quer ter raça, ele quer ganhar, ele quer que o jogador jogue com dignidade, que o jogador faça valer o salário que recebe, que seja profissional, que se doe em campo, que deixe suor. Então, esse pessoal, se não correr, vai sair fora. Com exceção de um, o time foi razoavelmente bem. Esse um que eu estou falando é o Vitor Bueno. Esse cara não pode jogar no São Paulo. Ele não tem vontade. Ele é um morto. Ele não quer jogar futebol. Ou ele não quer ser jogador do São Paulo. Alguma coisa acontece com esse rapaz. Ele jogou o primeiro tempo passeando em campo. Houve uma bola que sobrou para ele arrematar para o gol. Ele atrasou para o goleiro.
com uma falta de vontade, uma displicência, sem vontade alguma, perdeu algumas bolas bizonhamente. Então esse rapaz não pode jogar no São Paulo, esse não pode, Vitor Bueno. E ele estava jogando com o Grêmio, e o Grêmio estava interessado nele. A gente tem que dizer, né? Vamos falar para o Grêmio, compra Grêmio. Hoje aconteceu que ele estava com algum probleminha, mas ele joga muito, né? Joga demais. É um craque esse rapaz. Já falei isso, né? Falei isso essa semana já, durante um vídeo aí. Ele é um craque, tem que empurrar ele para os gaúchos lá. Depois eu também escutei a entrevista do Visoli, que ele disse que os jogadores estão sem ritmo de jogo, tal, que não dá para jogar, fazer amistosos durante a pandemia, aí para ver como é que os jogadores estão. Olha, gente, foi assim, não tem jeito, né? Tem que pôr o cara para jogar de vez em quando, né? Aí vocês viram, a gente não tem centroavante, né? O Pablo não é centroavante, o Carneiro não é centroavante, e o outro cidadão lá, o Trellis, também não é centroavante. Se juntar os três, não dá meio. Mas o pior de todos, eu acho que hoje, o pior de todos, está uma disputa acirrada entre o Trellis e o Pablo. Então, é o menos pior que estava lá, porque tem vontade, é o Carneiro. E hoje ele se saiu melhor que muitos outros jogadores aí que estavam ali ocupando essa posição, que são justamente o Pablo e o Trellis. Então hoje ele, pelo menos, teve vontade. O primeiro gol o São Paulo tomou numa pichotada, estava perdendo de 1-0 e virou, né? Tomou de uma pichotada do Arboleda, que cabeceou a bola para trás, o Carneiro tentou dar uma bicicleta dentro da área, o Carneiro dando bicicleta, não dá certo, ele é caneludo, né? Não tem como. Mas o Volpe hoje foi sério, jogou com seriedade, não fez aquela molecagem, não teve culpa no gol que tomou. O Vinícius, o Igor Vinícius, corre muito, né? Mas não tem a mínima. Não pode ser titular de São Paulo um jogador desse. A Arboleda fez essa miséria que eu falei aí, mas ainda depois foi mais ou menos razoável. O Bruno Alves jogou a bolinha dele lá de sempre, discreto. O Tiririca, no final, deu uma entrada num rapaz lá, assassina, mas ele teve vontade hoje, apesar de alguns momentos lá, ele queria começar com aquelas briguinhas, aqueles beicinhos dele para cartão lá, ainda foi razoável, foi discreto também. Já o Luan é aquele jogador, né? Ele desarma, precisa aprender a chutar, porque ele fica na frente do gol daquele chutinho de traque. O Tietê fez o gol, mas nada demais também. Qualquer um outro ali poderia ter feito. Deu chute, acertou, foi gol. Fez o primeiro gol. O Luciano foi bem, né? O Luciano foi bem, sempre da mesma forma. O Dani Alves hoje deu um chute que acertou a bola na trave. Acho que foi a maior jogada que ele já fez nesses últimos 6 meses. Acho que foi a melhor jogada que ele fez. Mas continua usando a munhequeira, né? Não usa a braçadeira, né? Usa a pulseirinha. Não dá, né, gente? É uma falta de. Né? O Carneiro, como eu disse, o Carneiro, apesar de não jogar nada, hoje segurou lá os backs lá e a bola que saiu, o segundo gol, inclusive, foi uma bola que o Volpe lançou direto para ele tentou pegar de cabeça, pegou meio de raspão lá, e nisso daí acabou sobrando no final para o Luciano, que fez um gol. O menino que entrou, quem eu esqueci aí, deixa eu ver. Ah, o Vitor Bueno. Ah, o Vitor Bueno já falei, nem vou falar mais, não dá. O Vitor Bueno, olha, Deus me livre. Ele tem que ir embora do São Paulo. O Vitor Bueno não dá para jogar no São Paulo. O Galeano foi colocado no final do jogo, saiu-se muito bem, cavou umas faltinhas lá legais lá. Esse moleque tem que continuar no time, hein? Tem que pôr ele nem que seja o segundo tempo inteiro. Tem que se dar chance para esse pessoal. Agora o Rojas está no banco lá, não testaram ele, porque o Toró entrou hoje, o Toró acabou se misturando ali no final ali, olha, foi lá grande coisa não. O Toró não agradou muito não, mas de qualquer forma, todo mundo hoje tem crédito hoje porque ganharam um jogo muito difícil lá em Porto Alegre, né? No mais, se eu esqueci de alguém, depois eu falo dessas pessoas. De uma forma geral, quem ganhou o jogo hoje foi a postura, a vontade que mudou. Eu acredito muito que é o efeito Crespo, né? Sabendo que vai chegar o Crespo aí e eles vão ter que garantir lugar no time, que não vai ser com conversinha mole e ser bonzinho que vai garantir nada. O argentino quer vontade em campo, ele quer raça.
Então, fico muito contente, tranquilidade. Hoje podemos dormir mais sossegado, mais, né? Dorme melhor. E para todos vocês aí, o meu boa noite para vocês. Vamos esperar que agora a gente consiga levar pelo menos dessa forma que está indo aí, empatando, ganhando até o final. Ainda tem chance de título, apesar de tudo que aconteceu, mas não dá, né, gente? A gente sabe que não dá. Grande abraço a todos, boa noite, fiquem com Deus.